As súmulas do TST, súmula 124, bancário, salário hora, divisor. Lembrando que, conforme muda a carga horária da semana, a gente tem uma mudança também no divisor quando a gente quer fazer a conversão para horas mensais. Alterada em razão do julgamento do processo TST-IRR 849-83-2013-5030-138. 1. O divisor aplicável para o cálculo das horas extras do bancário será 180 para os empregados submetidos à jornada de 6 horas, prevista no caput do artigo 224 da CLT, e B220 para os empregados submetidos à jornada de 8 horas, nos termos do parágrafo 2º do artigo 224 da CLT. Então, para quem não entende o que está sendo dito aqui se eu quiser calcular o valor de uma hora para aplicar 50% e chegar no valor da hora extra, eu tenho que pegar o valor recebido, salário mensal, e dividir por 180, se a jornada for de 6 horas, ou por 220 se a jornada for de 8. Aí o resultado eu multiplico por 1,5, chego no valor da hora com adicional de 50%. 2. Ressalvam-se da aplicação do item anterior às decisões de mérito sobre o tema, qualquer que seja o seu teor, emanadas de turma do TST ou da SBDI 1, no período de 27 de setembro de 2012 até 21 de 11 de 2016, conforme a modulação aprovada no precedente obrigatório firmado no incidente de recurso de revista repetitivos, número TST-IRR 849-83-2013-5030-138. Então, Maria, essa súmula, ela houve essa alteração em 2017, porque o que é que acontecia? O trabalhador que trabalha 8 horas por dia e 44 horas semanais, nós sabemos que o divisor dele é 220, utilizando-se exatamente essa fórmula que você acabou de falar. Tranquilo. Se o trabalhador, ele trabalha, no caso do bancário, 6 horas por dia, e aí ele trabalha 6 vezes 5, 30, certo? De segunda a sexta. Mas lembre-se, o sábado não é repouso semanal remunerado. O sábado dele é o quê? Dia útil não trabalhado. Então, por isso haveria esse cômputo de 36 e não de 30. Que aí, utilizando esse cálculo, dá o divisor de 180. Aí tinha aquele bancário, ou tem aquele bancário, que trabalha 8 horas por dia. E aí o que acontecia? A súmula anterior dizia que para esse bancário que trabalha 8 horas por dia, era 200 esse divisor dele. Só que estava incorreto, porque ele trabalha 8 horas por dia, de segunda a sexta, mas o sábado tem que utilizar o mesmo critério para o bancário que trabalha 6 horas. Ou seja, o sábado não é repouso semanal remunerado, é dia útil não trabalhado. Por isso que o divisor do bancário que trabalha 8 horas deve ser 220 e não 200. E aí houve esse julgamento, essa modulação de efeitos para a súmula ficar certinha. Se o bancário trabalha 6 horas, o divisor dele vai ser 180. Mas se ele trabalha 8 horas, o divisor dele vai ser o normal, 220. Tal qual todos os demais empregados que trabalham 8 horas. Na minha opinião, acertadamente, o TST corrigiu um erro que prejudicava os empregadores dos bancários. E também não só prejudicava os empregadores do bancário, criava, Maria, um desnível em relação ao bancário que trabalha 6 horas e o que trabalha 8. Porque o que trabalha 6 horas tinha computado o sábado como dia útil não remunerado. Perfeito. Mas o que trabalha 8, no que tange a hora extra, o sábado era como se fosse repouso semanal remunerado, que não é. Formas de calcular
geram teses, inclusive, né? Porque dependendo da forma que você considera, por exemplo, a hora tem 60 minutos. Se você não considerar isso no cálculo e botar como se tivesse 100, no final dá outro resultado. E isso lesiona bastante no caso, o empregado, né? Porque em vez de usar um divisor 60 para chegar na quantidade de horas, vai usar um divisor 100. Então, né? Só que aí tem que ter muita boa vontade de entender de matemática e ser bastante imparcial, né? É verdade, Maria. É a mesma coisa, por exemplo, se o calculista ele não efetuar a hora noturna com base em 52 minutos e 30 segundos, ele computar como os 60 minutos, com certeza ele vai lesionar o empregado. Vai lesionar não, né? Por quê? Porque, no final das contas, quando você calcular aquele intervalo, perdão, aqueles 20% do adicional noturno, vai dar como se ele tivesse trabalhado menos tempo. Súmula 125, contrato de trabalho. Artigo 479 da CLT. O artigo 479 da CLT aplica-se ao trabalhador optante pelo FGTS, admitido mediante contrato por prazo determinado, nos termos do artigo 30, parágrafo 3º, do Decreto 5.9.820, de 66. Que eu queria só aproveitar, já que a gente está falando que esse artigo 479 da CLT aplica-se ao optante do FGTS admitido por contrato por prazo determinado, só dar uma lidazinha o que é que fala o 479, que diz assim, ó, nos contratos que tenham termo estipulado, o empregador que, sem justa causa, despediu o empregado, será obrigado a pagar-lhe, a título de indenização e por metade, a remuneração que teria direito até o término do contrato. E aí o que acontece? A gente não sabe que ele paga nas dispensas sem justa causa. Hoje o empregador, além de liberar o depósito recursal, ainda paga uma multa de 40%. Então, o que é que ele quer dizer? No contrato do artigo 479, na dispensa por justa causa, ele é obrigado a pagar também a multa do 40%. E se for culpa recíproca, essa multa cai para 20%. E aí, esse decreto ele foi alterado pela lei do FGTS. Súmula 126, recurso, cabimento. Incabível recurso de revista ou de embargos para reexame de fatos em provas. Súmula 127, quadro de carreira. Quadro de pessoal organizado em carreira, aprovado pelo órgão competente, excluída a hipótese de equiparação salarial, não obsta a reclamação fundada em preterição, enquadramento ou reclassificação. Não é um aval para discriminar. Maria, a gente sabe que quando tem quadro de carreira, via de regra, não se admite equiparação salarial. Mas, se você foi preterido para o enquadramento ou reclassificação, aí cabe. Por exemplo, eu e Maria trabalhamos na empresa X. Nós dois somos advogado 1. E aí tem quadro de carreira, que você passa de advogado 1 para 2 e para 3. E suponhamos que tenha, que lá na empresa, no nosso plano de cargo de salário, seja apenas por antiguidade. E aí é a vez de Maria, porque Maria vai completar os 5 anos necessários que já está lá na convenção coletiva. O que é que acontece? Ao invés de Maria virar advogada nível 2, virou Joel. Opa, foi aí uma preterição para Maria. E aí sim, mesmo havendo quadro de carreiras, poderá sim ter essa ação judicial. Porque ela não está pedindo a equiparação salarial, ela está pedindo exatamente a reclassificação que foi obstada ou preterida. Súmula 128, depósito recursal. 1. É ônus da parte recorrente efetuar o depósito legal integralmente em relação a cada novo recurso interposto, sob pena de deserção. Atingido o valor da condenação, nenhum depósito mais é exigido para qualquer recurso. 2. Garantido o juízo na fase executória, a exigência de depósito para recorrer de qualquer decisão viola os incisos 2 e 55 do artigo 5º da Constituição.
Havendo, porém, elevação do valor do débito, exige-se a complementação da garantia do juízo. 3. Havendo condenação solidária de duas ou mais empresas, o depósito recursal efetuado por uma delas aproveita as demais, quando a empresa que efetuou o depósito não pleiteia sua exclusão da lide. Eu tenho 3 questões. Vê como eles brincam com o texto dessa súmula. Primeira questão diz assim, ó. É o ônus da parte recorrente efetuar o depósito recursal legal, integralmente, em relação a cada novo recurso interposto, sem que haja limite sob pena de deserção. Isso aqui está errado porque, uma vez atingido o valor da condenação, né, está garantido. Então, não há se falar em deserção. O outro, quanto à deserção, é ônus da parte recorrente efetuar o depósito legal integralmente em relação a cada novo recurso interposto, sob pena de deserção. Atingido o valor da condenação, nenhum depósito mais é exigido para qualquer recurso. Até uma amiga minha, Maria, o que é que aconteceu? Ela tinha uma ação judicial contra uma determinada empresa. E aí havia vários pedidos, tá? O juiz julgou parcialmente procedentes os pedidos e aferiu para títulos de recolhimento de custas R$ 5.000 a condenação. O que é que aconteceu? A empresa, quando recorreu por meio de recurso ordinário, depositou esses 5.000, ok? E aí ela me disse que a advogada dela queria arguir a preliminar de deserção, porque na época acho que o valor do recurso revisto era 8.000, perdão, do recurso ordinário era 8.000 e pouco. E eu disse a ela, não, mas veja, se o juiz aferiu, deu como valor da condenação, ainda que não tenha sido líquida a decisão, 5.000, a empresa, ela depositou os 5.000. Inclusive, esse valor de 5.000, se não houver modificação com elevação do valor do débito ou da condenação em segunda instância, ele nem vai precisar recolher nada a título de repósito recursal para um eventual recurso de revista. A execução tem que estar garantida. Enquanto não tiver, cabe o depósito. Estando, não cabe mais. E aí, por que isso? Porque quando a condenação é muito alta, existe um teto de depósito. Então, vai observando esse teto. Isso. Aqui, Maria, é bom só a gente salientar que, atualmente, na Justiça do Trabalho, em decorrência da reforma, é admitido o seguro-garantia ou seguro-fiança para interposição dos recursos na Justiça do Trabalho, ok? Tanto por recurso ordinário quanto para o recurso de revista. Inclusive, eu tenho observado também o seguro-fiança para a garantia de recurso na fase de execução. Por exemplo, o cara quer entrar com embargo à execução, ele garante com o seguro-fiança. E tudo isso está com supedâneo na própria CLT. Lembrando que tanto a carta de fiança quanto o seguro não... A carta de fiança pode ser por tempo indeterminado, mas o seguro não pode porque a SUSEP não permite. E aí a empresa tem que controlar, porque se a apólice vence, salvo engano, eram 3 anos o limite máximo, se a apólice vence e a empresa não cuida para renovar ou fazer um aditivo ou juntar uma outra apólice, os juízes estão considerando a deserção mesmo com recurso lá na frente, 3 anos depois. O que é correto, porque eu acho justo para ambas as partes. A empresa não compromete caixa, pode oferecer o seguro com custo de menos de 10% muitas vezes, mas com essa obrigação de cuidar, porque o seguro não pode ser indeterminado. E não cuidou, então, nada mais justo do que ir para a execução, né? Súmula 129, contrato de trabalho grupo econômico. A prestação de serviços a mais de uma empresa do mesmo grupo econômico durante a mesma jornada de trabalho não caracteriza a coexistência de mais de um contrato de trabalho, salvo ajuste em contrário. Fazer um paralelo com a OJ 156. A prestação de serviços a mais de uma empresa do mesmo grupo econômico durante a mesma jornada de trabalho caracteriza a coexistência de mais de um contrato de trabalho. Isso está errado porque exatamente é o contrário.
Não caracteriza, salvo ajuste contrário. Isso é óbvio, Maria. Imagina você, Maria, trabalha no Banco X. E aí o Banco X, ele é uma holding que dentro do Banco X tem a corretora A, a corretora B e tal. E aí, no seu horário de trabalho, Maria, o Banco X, ele exige que você venda papéis dessa seguradora tal, venda o seguro não sei o quê, etc. Como está dentro do seu horário, da sua jornada de trabalho, isso não quer dizer que existe mais de contrato de trabalho. Óbvio, salvo se houver ajuste em contrário.